O que está começando, eu bato muito nessa tecla que ele tem que se enxergar como uma empresa desde o começo. Exatamente. Entender para onde vai. Você está dentro da área médica também, convivendo com essas pessoas, profissionais brilhantes, que já estão aí, sênior já, 60 a mais, que não tem um plano de saída. Quando eu contei sobre tudo isso, toda a história, Antônio, ele olhou no fundo dos meus olhos e falou assim: Rodrigo, deixa eu te falar, quase caiu uma lágrima. Empresa, cara, empresa é a empresa que dá lucro. A empresa não tem coração. Sai da residência e agora? Exato. O que eu vou fazer? Muitas vezes, a maioria não tem recurso para montar um consultório. E aí ele vai para o plano de saúde. E uma outra grande maioria também, né, que é uma outra parcela, vai atender imposto de saúde. Ele esquece que lá é um período passageiro. Estava entrevistando para a mentoria esses dias um colega de uma cidade aqui perto, que ele não sabe quanto ele fatura por mês. Está acima dos 700 mil, mas ele não sabe quanto que está faturando, quanto que está entrando, não sabe o que é custo, o que é custo variável, se está no CNPJ, se está no pessoal, se estão roubando ele lá dentro. Nossa. Bem-vindo a mais um episódio do Go Doctor Podcast. Toda terça-feira a gente está aqui com você, no final de tarde, com um episódio novo, para trazer para você pessoas para você poder conversar, entender o mundo que ela está vivendo, poder se inspirar, poder pegar ferramentas que elas colocam aqui no dia a dia, porque eu sei que aquela hora que você tira o seu jaleco e senta na cadeira de gestor da sua empresa, falta coisa. Falta um ombro para conversar, falta conhecimento, falta de onde buscar isso. E essa é a função do Go Doctor Podcast. Esse é o Go Doctor Podcast. Toda terça-feira. Assista o completo agora. E para falar sobre o empreendedorismo na área médica, eu trouxe um convidado muito especial aqui, que é cristão, pai de 2 filhos, do Rodrigo que tem 14, a Bianca com 12, viúvo da querida Flávia, apaixonado pelo empreendedorismo e empresário com foco em transformar a vida das pessoas através de várias empresas que a gente estava conversando um pouco aqui, a gente vai falar bastante sobre elas, e à frente de um projeto que começou com a Geração Mãe, hoje o Elevra, e entre outros, que mudou como que a maternidade é vista nos dias atuais. Mais de 7 mil famílias atendidas, 900 partos humanizados, está ali à frente, comandando não, mas talvez conversando ali com mais de 20 profissionais diferentes. Rodrigo, obrigado por ter vindo. Obrigado. Eu resumi o currículo, tá? Tinha mais 2 frases para ler aqui, mas eu resumi só para te deixar mais à vontade. Obrigado. E vamos bater um papo sobre isso. Obrigado pela presença. Vamos começar por aí. A gente sabe, né, que é o seu relacionamento com a Flávia. Eu quero saber se foi daí que você pôs o pé na área médica ou foi porque você era da indústria farmacêutica. Como é que você começou sua relação com os médicos? Eu conheci a Flávia, ela é minha vizinha. É uma história super legal, assim, o pessoal gosta de ouvir. Nós morávamos aqui atrás do Ribeirão Shopping. Ela veio fazer residência aqui em Ribeirão Preto, na USP, e ficou. E eu trabalhava na indústria farmacêutica. Sempre fui um bom vendedor, né? E aí eu descia, Antônio, com vários protetores solar. E aí cheguei um dia lá com os amigos, deixei os protetores, e o pessoal falou assim: Rodrigo, são 5 médicas ali, vai lá fazer uma propaganda, elas estavam tomando sol, né? E aí eu fui lá, peguei o protetor e falei assim: é o seguinte, eu trago pra cá, mas uma eu gostaria que fosse minha, dá pra garantir. Brincadeira à parte, eu fui lá e falei, ó, eu trabalhava na Stifel, que é uma empresa do grupo GlaxoSmithKline, e aí apresentei, né, o produto na brincadeira e conheci a Flávia. E logo foi muito interessante, porque ela sempre foi muito alegre, né, uma pessoa muito alto astral. E aí começou a conversar e eu falei, ó, vou te fazer uma visita especial depois, vou te levar um presente. Porque o laboratório sempre dá uns presentes para nós. E foi assim, né, nosso início. Então, éramos vizinhos e eu na indústria, ela uma médica recém-saída aí da residência médica. Sim. E aí a gente começou a conversar bastante sobre a área dela, né? Como eu estudava a minha base da administração, Antônio, eu comecei a perceber algumas deficiências, né? E comecei a dar pitaco na vida dela. Sim. Né? E nessas nossas conversas, a gente começou amadurecendo um relacionamento. A gente começou assim, né? Nossa história começa aí, em 2007, meados de 2008. Cara, é muito legal. A gente fala para médicos aqui, né? Tem muitos médicos.
E toda vez que o casal se une num propósito, a coisa vai muito longe, vai ficar muito bonita. Eu roubei a minha arquiteta para vir trabalhar na minha empresa e hoje eu trabalho para ela, eu falo isso, né? E eu gosto muito dessa relação. E aí imagina então que pela área de especialização da Flávia, foi que eu queria entender um pouquinho como que nasceu um projeto que todo o Ribeirão Pretano conhece bastante. Aqui a gente falou dos big numbers de vocês, mas o Geração Mãe. Acho que deve ter sido ele que te puxou para a carreira ali da parte de gestão do processo, é isso? Quando eu comecei a conversar com a Flávia, e já falava até um parênteses para te parabenizar pela Gold Doctors, porque realmente é importantíssimo o pilar gestão na vida do médico. O médico, tecnicamente, ele sai da faculdade pronto. Mas a parte de gestão, vocês não têm isso, né? Sim. E quando eu visitei a Flávia pela primeira vez no consultório, eu perguntei para ela, minha pergunta foi uma pergunta simples, quantos pacientes você atende na semana? A resposta, não sei. Falei, como você não sabe? Eu falei, como que vocês reformam aqui? Eu falei, a gente junta um dinheiro no final do ano e faz uma reforma. Eu falei, Flávia, tá tudo errado. Eu falei, quantos pacientes você atende no mês? Não sei. No ano? Não sei. Eu falei, você tem uma empresa, você entende isso? Ela, não. Eu falei assim, então passa a entender. Você não tem um CNPJ, você não recebe através do CNPJ? Sim. E aí, Antônio, naquele momento, eu confesso a você que me despertou uma visão de falar assim, tem uma deficiência, existe um gap. E eu comecei a perguntar para vários outros médicos, que eu estava na indústria, então eu visitava mais de 200 médicos no mês. E eu perguntava para eles, né? E aí, tal. E aí eu falei, Flávia, voltei e falei, Flávia, um monte de médico não sabe. Você precisa saber. Para você se destacar e crescer, você tem que entender a tua jornada. Você não tem como você comparar o seu ano anterior, né? E a primeira iniciativa foi tirá-la daquele local. Eu falei, nós vamos mudar você, né? E aí eu conheci o Renato Soriani, Sim. que é dermatologista aqui em Ribeirão Preto. O Rê estava terminando a residência e eu falei, Renato, você vai fazer o quê quando você terminar? Você vai continuar aqui ou vai embora? Ele falou, vou continuar aqui, Rô. Eu falei, então eu vou te apresentar a minha namorada, vocês vão fazer uma sociedade e vão montar uma clínica. E montaram, chamava Clean Vitae. Ok. Era a primeira experiência que eu tive de realizar um sonho de entender como tudo funcionava. E eu por trás dos bastidores, né? Porque o médico conversa com o médico e é assim que eu vejo. Uhum. E aí em 2009 nós montamos a clínica, chamava Clean Vitae. Os dois à frente e começamos a trazer nutricionistas, que fosse uma clínica multidisciplinar. Sim. Então esse foi o nosso primeiro projeto lá atrás. O Geração Mãe, aí nessa linha do tempo, Antônio, só resumindo, nós nos casamos, enfim, a clínica continuou. Anos depois a Flávia fica grávida. Sim. Isso em 2011. Quando ela ficou grávida, ela tomou a decisão de que ia parar um pouco para cuidar do Rodrigo, né? E aí eu falei, olha, não tem como continuar assim e uma clínica aberta, vamos ter que fechar, ou então sai e deixa o Renato na sociedade. Aconteceu dessa forma, o Renato chegou e falou, Rodrigo, melhor fechar, né? Eu vou montar um projeto meu, e aí quando o Rodrigo nascer, depois de um tempo, vocês voltam para cá. Ok? Ok. Ele já tinha um lado de gestão, o Renato sempre foi um bom gestor. Sim. E aí eu continuei acompanhando a Flávia. A Flávia montou um grupo no Facebook, totalmente despretensiosa, para falar sobre gestação e parto, do parto dela. Esse grupo, Antônio, cresceu assustadoramente. 80 mil mulheres. Uau. Exatamente. Quando ela teve o Rodrigo, aí houve então uma questão ainda principal na vida dela, que ela se viu como paciente. Ela passou pelo parto, por uma cesárea, a Flávia sempre foi uma médica cesarista. Então, quando ela teve essa experiência, ela entendeu muitas coisas do lado dela e decidiu ressignificar essa questão do parto, da obstetrícia. Paralelo a isso, eu vendo esse grupo crescendo, comecei a acompanhar o grupo e vi o pessoal, os empresários, oferecendo desconto, oferecendo vantagem para quem era do grupo. Uhum. Eu falei, Flávia, é o seguinte, Rodrigo acabou de nascer, eu quero ver o meu filho crescer, e o que você montou ali é um negócio. Sim. Aí ela, não tem nada disso não. Eu falei, claro que é. Eu falei, é um clube de vantagens, vamos montar um clube de vantagens. Criei uma carteirinha
e identificava as pessoas, aquele monte de mãe, aquele monte de mulher. A Flávia, com o trajeto dela, né, a visão do parto, mudando, a questão da humanização, Sim. e eu focado no empresariado ali, né? Fui no Drogão Super e contei sobre esse grupo, sobre essa carteirinha. O Renato Cavalheiro, que era o diretor na época, falou: Rodrigo, isso é fantástico, eu topo, o Drogão vai patrocinar. Eu falei: opa, já tem um grande player, né? Precisava de um âncora. E aí, então, o Drogão Super entra já dando 30% de desconto, 20% nos medicamentos. Era um negócio fantástico. Antônio, foram mais de 5.000 carteirinhas vendidas e foram 350 empresas dentro desse clube de vantagens. Uau. Negociei com Magazine Luiza, negociei com Netshoes, várias empresas, a Rede Farmácia São Paulo entrou também, foram 4 meses de negociação. Então, estava criado um negócio. Sim. E a carreira da Flávia? A carreira dela despontando por um outro lado, porque ela acaba entendendo que aquele parto, né, que aquela cesárea não era o melhor, e aí ela mergulha na humanização do parto. Um ano depois, ela faz o primeiro parto no modelo humanizado em Ribeirão Preto. E aí era uma nova história. Quando eu vi tudo isso acontecendo, a estrutura do clube de vantagem já estava construída, mas a carreira da Flávia precisava ter esse suporte. Sim. Entendeu? Esse pilar gestão, esse pilar administrativo, ele tinha que funcionar para que ela pudesse fazer o que ela tinha de melhor, que era a parte técnica. Como você falou, né? Você se juntou à sua esposa, ela é um braço importantíssimo na sua vida. Sim. Isso é muito comum, né? Mas muitas vezes, nem sempre, o braço que é tão importante é o braço administrativo. Normalmente o médico coloca a esposa ou a médica coloca o marido, mas não tem a visão administrativa, que é fundamental. Eu vi naquele momento que a minha esposa ela poderia alçar voos muito maiores se eu apoiasse ela com a visão de negócio, com a visão administrativa, de gestão. Sim. Enfim, a história foi que em 2014 o projeto Geração Mãe iniciou com o clube de vantagens. No ano seguinte, a gente monta um programa na TV, Geração Mãe na TV, que eu queria levar, né, essa informação. Eu falei: Flávia, o que você precisa fazer? Você já descobriu que o parto, o melhor via de parto, né, a melhor forma de nascer é a forma respeitosa. Sim. Né, independente da via de parto, é a forma respeitosa. Então a gente precisa passar a informação para as pessoas. Nós já tínhamos um clube com o Facebook bombando. Programamos um site do zero, um portal da maternagem chamava, para levar informação para as pessoas. E aí a gente recebe então um convite de montarmos um programa na TV. A Flávia era âncora, a Glaucia Galavotti, que era da IPTV, da Globo, local, vem com a gente então, com muita experiência, expertise, e a gente monta um programa na TV. Nós queríamos um multicanal, o Instagram começando. Sim. E aí, bom, agora tá tudo certo, falta o local. E aí eu realizo meu sonho pela segunda vez. Em 2016 a gente monta a clínica. Tá. Só que aí a clínica, o modelo de negócio era tipo um coworking. Profissionais da área da saúde, que também são ligadas à parte de gestação, parto, né? Então enfermeira obstétrica, fisioterapeutas, pediatras, que identificavam com essa visão da humanização, foram convidadas para levar as empresas delas, e elas, lógico, para dentro da estrutura que eu montei. Entendeu? Então esse foi o nosso primeiro modelo em 2016. Nascia o Instituto Geração Mãe, veio com esse nome inicialmente. A gente vai continuar daí, mas deixa eu só recapitular para ver se que você está me falando, está me passando um mapa na cabeça aqui. Então a gente começa com uma visão de negócio. Exato. Onde esses parceiros que... Gente, nós estamos falando de 2011, 80 mil seguidores. No Facebook. No Facebook, vocês não têm ideia o tanto que esse número é grande. Então, uma visão de ecossistema de negócio, porque eu acho que esses parceiros vieram para suplementar a dor dentro da dor. Sim. Né? Então, uma paciente ela vai precisar comprar um remédio, ela vai precisar comprar uma outra coisa. Exato. Então, quando ela está ali com o bebê, ela vai ter outros problemas a serem resolvidos e esses parceiros perceberam essa oportunidade, uma visão de ecossistema fantástica que você teve lá atrás. Sim. Junto com o desenvolvimento de um produto novo. Claro.
E eu acho que um outro pilar, o terceiro pilar que eu estava vendo dessa história enquanto você me contava, que é brilhante, é a capacidade de comunicação. Ou no Instagram, ou no Facebook, televisão, com esses parceiros. Então, criação de um produto novo, uma demanda que de repente não existia, o primeiro parto humanizado de Ribeirão, com esse ecossistema de gente que vai participar disso e comunicar isso para as pessoas. Olha, tem um produto legal aqui, venha conhecer mais disso. É por aí. É por aí. Captou muito bem. E aí, isso, o médico que está nos assistindo consegue começar a olhar para o próprio negócio e tentar identificar isso. Onde estão as oportunidades, que o Rodrigo enxerga muito bem e sabe administrar isso de uma maneira ímpar aqui. E aí você está falando do coworking. E aí eu quero saber mais disso, porque então aí você está colocando embaixo do mesmo guarda-chuva propósitos semelhantes. Sim. Hoje ainda é coworking ou hoje você fez uma modelagem diferente? Como é que está modelado hoje? Completamente diferente. E aí, Antônio, cabe eu levantar essa importância para o profissional médico, para que ele busque pessoas, médicos, outros médicos, ou pessoas que têm experiência em gestão, que têm experiência, que já passaram por isso. Você comentou comigo agora há pouco. Você montou uma mega estrutura aqui. Isso aqui é fantástico, fantástico mesmo. Isso aqui de brilhar os olhos. Você está super de parabéns, um alto investimento, né? Confesso que eu não tinha visto nada igual, nem parecido pela região, mas você trilhou uma jornada. Você conversou com outras pessoas. Você tropeçou no passado. E isso, quando eu montei naquele momento, eu não fiz. Eu não fui perguntar para quem já tinha experiência, entendeu? Uhum. Sim. Então, gasta tempo, perde dinheiro, muito dinheiro, e o pior, você acaba, por muitas vezes, criando atrito com pessoas. Eu montei esse modelo que eu achava que era o melhor. E para você ter uma ideia, 2016, 2018, o Conselho Regional de Medicina vem com uma portaria em cima da Flávia, direto, e fala, você está com concorrência desleal, tire todos os canais do ar nesse momento. E aí eu me vi uma decisão extrema. Blindo o CRM da Flávia, Sim. Eu como dono do negócio, nós éramos sócios naquela época. Sim. Eu e ela. Blindo a Flávia, e ou acelero ela, ou fecho tudo que a gente construiu durante anos, e a decisão foi essa, de mantermos a clínica e blindar o CRM da Flávia. Vamos respeitar o Conselho Regional de Medicina. Nesse momento, Antônio, o que eu tive de oportunidade para que ela despontasse e nós deixássemos tudo do jeito que estava, só que comprometeria o CRM dela, teve um diretor de marketing, o cara atuava em Miami, aí ele veio para cá e aí foi conhecer o projeto, tudo, que ele ficou fascinado com o clube de vantagens. Uhum. Ele viu numa revista. E ele falou, Rodrigo, você já imaginou a Flávia ganhar tanto dinheiro que assim, a medicina nunca vai dar para ela? Só que tem um propósito. Sim. E não é só o dinheiro. E a Flávia, nesse momento, já me olhou e falou assim, de forma alguma, eu falei assim, cara, não é o dinheiro, a gente está em busca de um propósito. Sim. O que eu preciso é corrigir o curso aqui. E aí a gente acelera, então, blinda o CRM, o modelo de negócio como coworking não estava legal. Por quê? Não tinha tanto resultado para a empresa, não tinha tanto resultado para as pessoas que estavam lá dentro, estava meio perdido. Uhum. Tanto que anos depois, eu fui comentar sobre isso com o mentor, ele olhou para mim e falou assim, cara, você tem uma filantropia. Eu falei, não, eu sou empresário. Ele falou assim, Rodrigo, não é, cara. Quando eu contei sobre tudo isso, toda a história, Antônio, ele olhou no fundo dos meus olhos e falou assim, Rodrigo, deixa eu te falar, quase caiu uma lágrima. Uhum. Empresa, cara, empresa é a empresa que dá lucro. A empresa não tem coração. Tá? Existe o propósito que é por trás de tudo isso, que é o que vocês estão fazendo, e ok, a Flávia tem isso muito bem definido, mas tem que dar lucro. Sim. A clínica tem que dar lucro. E aí, então, 2021, a gente muda completamente o negócio. Transformei tudo em uma equipe única, porque as pessoas elas precisam fazer parte do todo, precisam ter a sensação de pertencimento. E aí a gente vai para um espaço muito maior, pouco mais de 400 metros quadrados, são 15 salas, e a gente chegou lá com 6 profissionais. Então isso aqui é ter esperança, né? Então, é fé pura que
E que Deus estava conduzindo tudo isso também, né? Eu falei, Flávia, vai dar certo. Eu tenho certeza, porque o modelo é diferente e a gente traz todo mundo para debaixo, para uma união. Tanto que eu falo muito lá na clínica, eu falo isso, Antônio. Eu falo, tá todo mundo com aquela brincadeira de criança, todo mundo amarrado, os pés amarrados. Se um tropeça, todo mundo tropeça. Sim. Não tem um que brilha, né? Eu não sou o que brilha. Eu sou o proprietário da estrutura, sou o proprietário da marca, sou a parte de gestão, mas vocês, profissionais da área da saúde, que vão brilhar. O que eu puder fazer para que vocês brilhem, eu vou fazer. E isso começou a dar certo. De 6, nós finalizamos 2021 com 10, viramos 2022, já estávamos com 15, e assim foi crescendo. Hoje são 26 profissionais. 26 já? Uau. Uau. Que atuam no mesmo local. E aí a gente foi entendendo o jogo, né? Quais eram as áreas necessárias. As obstetras, as pediatras, as enfermeiras obstétricas, as doulas, fisioterapeutas. Hoje a gente tem uma área mental muito bem definida, psicóloga, psiquiatra, psicanalista. Legal. Então nós não tínhamos isso no passado. Fisioterapeuta infantil, uma das melhores que tem em Ribeirão Preto e região. Então, assim, profissionais diferenciados, criamos processos lá dentro, processos muito bem definidos, para que fizesse a diferença, não só para o próprio geração mãe, né, mas na vida dos profissionais, que eles ganhassem dinheiro também. Sim. Porque no final tem que ter também o propósito junto com a remuneração, senão não faz muito sentido. Não, nenhum. E a gente vê isso muito, é difícil conversar com o médico, você sabe disso muito bem, que falar sobre o dinheiro, falar sobre a parte financeira é quase um tabu, né? Não se deve falar sobre isso. Vou falar como vou te fazer ganhar mais na sua área, como, nossa, é um pecado falar sobre isso. Sim. E quando a gente vai tentar provocá-los nisso, o que a gente volta, eu acho que é o nosso ponto principal, que é a parte da gestão. Sim. Entrada, saída, fluxo de capitais, DRE, é muito, muito, muito comum. Estava entrevistando para a mentoria esses dias um colega de uma cidade aqui perto, que ele não sabe quanto ele fatura por mês. Está acima dos 700 mil, mas ele não sabe quanto que está faturando, quanto que está entrando, não sabe o que é custo, o que é custo variável, se está no CNPJ, se está no pessoal, se estão roubando ele lá dentro. Nossa. Isso é impressionante do ponto de vista de gestão. E aí eu vejo que você está com uma iniciativa muito legal, que é a Domino Saúde, e eu queria saber um pouquinho mais sobre ela, que é para transferir esse conhecimento de gestão, é isso? Exatamente. Tudo isso que eu passei, comentei com você, de não ter consultado um especialista, eu gostaria que outros profissionais da área da saúde não passassem por isso. Então a gente vai levar um pouco desse conhecimento, né? Então são 10 anos que eu tenho de clínica e, Antônio, profissional da área da saúde em geral, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, para que a gente pegue nas mãos dele e fale, olha, tem jeito, não precisa ser a clínica gigante, não é isso. Você que atende o convênio, que está ali no seu dia a dia. Tem muitos consultórios que o marido coloca a esposa para ser a secretária. Sim. E está tudo certo, está tudo bem. Só que ele tem que ter o pilar gestão. Porque senão o tempo que ele perde com outras coisas é muito grande. Sim. Ele vai ter que refazer tudo isso. E é o que você falou, imagina que gravíssimo. Se ele está sendo roubado, um médico como esse, sim, e o dinheiro que ele está perdendo, e vai chegar um momento que ele vai perder tempo tentando consertar tudo isso. Então a Dominus ela vem para justamente olhar para esse profissional. Eu trouxe inclusive com o meu sócio, o Carlos Ribeiro, que foi meu mentor lá no passado, foi o cara que me falou assim, Rodrigo, a empresa é que dá lucro. Sim. Tem 5 anos que ele está comigo, e a Vanessa Marques, que é uma especialista em comportamento. Então a gente vai atuar nessa área, nessa visão empresarial, gestão e comportamental. Seja pequeno, médio ou grande, a gente vai dar as mãos. Você está me explicando que é um modelo híbrido, né? Você tem que tanto online quanto eventos presenciais, é isso? Exatamente. Serão 3 encontros presenciais e 3 encontros online. E no final a gente faz um grande encontro para que gere network, né? Essas conexões são importantíssimas. Nós convidamos 5 profissionais da área da saúde que já passaram por esse momento de gestão, enfim. Você está super convidado a estar conosco também aí, vai ser muito bom tê-lo, que tem muito conhecimento e experiência. Obrigado. Sabe que o Renato formou comigo, né?
O Renato Soriano é da minha turma de faculdade. É. Ele formou comigo, eu adoro o Renato. O Renato ele já esteve no podcast aqui com a gente, ele tem uma cabeça para negócios gigantesca. Meu padrinho, ele é meu padrinho. E o que eu acho legal é que, assim, você falou, né, de profissionais de várias áreas da saúde, em diferentes níveis. Sim. A gente precisa desmistificar um pouquinho a questão de gestão, porque médico e os profissionais da área de saúde, eles têm um conhecimento técnico agregado, anos e anos estudando aquilo, e não achou que era difícil aprender. Uma coisa que você não explica para qualquer um. Exatamente. E quando a gente fala sobre gestão, números, KPIs e como vou acompanhar tudo isso, também não é um mundo muito diferente. Basta o que você... Como você enxerga isso? São processos? É uma mínima organização? Sim. É entender o que você quer, por onde começar? Porque senão às vezes você vê muita gente não vir para Go Doctor, de repente não querer ir lá saber números. Não, é muito diferente, é muito grande, não quero começar. Como é que você organiza isso para os seus alunos ali? Essa metodologia, ela tem um passo a passo? Como é que você coloca isso no papel? Então, a gente está fazendo a primeira turma agora, começo de agosto. Tá. A primeira quinzena é a primeira turma. Nós estamos seguindo, Antônio, por um propósito mesmo de levar conhecimento para os profissionais da área da saúde. Legal. Não tem um filtro, para te falar a verdade, tá? Mas assim, o que a gente quer que ele se sinta abraçado e quando ele levantar a mão e falar assim, opa, eu preciso de uma ajuda na gestão, tenho quem buscar. Sim. Porque falta muito no mercado. Tem muita gente. E assim, eu apoio demais quando você fala sobre gestão e empreendedorismo na área médica, e sendo médico, porque não é possível. Eu vejo outros profissionais que tentam morder, né, e vir para essa área, só que eles não têm experiência. Eles não vivem o que você respira aqui todo dia. Você sabe das suas contas todos os dias. Não. É diferente. Exatamente. Imagina, você 10 anos trabalhando com isso. Exato. O tamanho que a clínica está, entendeu? Sim. Essa expertise, quando pessoas conseguem ter acesso a você, isso não tem preço, cara. Não tem. E eu gosto de te ouvir. Eu assisti a sua palestra lá no grupo que a gente frequenta. Eu fiquei encantado. Falei, caramba, olha quantas coisas que eu posso melhorar no meu negócio. Sim. Essa experiência, ela não tem preço. Só que o que acontece? Por muitas vezes, Antônio, eu sinto que existe uma... Não sei usar a palavra mais correta, mas eu gostaria que tivesse um pouco mais, né, se eu pudesse voltar no passado e que eu tivesse um pouco mais da humildade e chegar numa pessoa que está mais avançada do que eu estava e pedir um conselho, abertamente, entendeu? Falar, olha, Antônio, como que você fez isso? Né? Eu te perguntei, você vê que até hoje eu pergunto, eu sou muito curioso. Sim. É recurso próprio? Você buscou financiamento? Como que você fez? Se é isso que eu quero para mim, né? Ao contrário, não, eu quero ficar só na minha clínica pequena, que eu poderia ter escolhido isso lá no passado. Quero ficar só eu e a Flávia, vou fazer a gestão do consultório da Flávia? Ok, mas também precisa. Tem material de limpeza, tem funcionário, tem ganho, tem gasto, tudo isso é gestão. Sim. Menor proporção, tudo bem, mas tem que ter. Sim. Nem que seja uma planilha de Excel. Exato. É um absurdo, né? Não ter nenhuma planilha de Excel. Não tem follow-up de paciente. A coisa que a gente entra na mentoria, a gente logo provoca, porque a ideia da mentoria é dar um ROI rápido, né? Dar um retorno sobre investimento rápido para quem está entrando, que é essa, né, o propósito de cuidar de quem está chegando ali. A coisa mais fácil é fazer, abre o WhatsApp. Vamos ver quantas pessoas conversaram com a clínica que simplesmente não foram respondidas. Exatamente. Ou especialidades que nos assistem aqui, que tem o que a gente chama, né, do lifetime value, que é o paciente continuar, ser o cliente por muito tempo, não se esgotar no tratamento só. Ninguém está cuidando dele. Você que me ensinou isso, viu? Ah, sério, o infinito. Eu aprendi na sua palestra. O paciente tem que continuar aqui. Tem que continuar no seu ecossistema. Porque, na verdade, eu acho que é um propósito, assim, se eu faço uma coisa com um propósito, um cuidar e um conjunto de características do que eu entrego de alta qualidade, o que eu quero, na verdade, como essência, é continuar cuidando daquela pessoa. Não pode entrar essa aí. Jogo dela, exatamente. Né? E aí eu queria entender como que você, enquanto gestor, ali à frente de 26 cabeças, como é que você alinha a parte cultural para não perder aquela essência que vocês vêm trazendo desde lá de trás, da geração mãe? A gente aprendeu, Antônio, que primeiro a gente precisa conhecer antes de entrar. O relacionamento ele começa antes da entrada do profissional. Antes era assim, eu faço parto normal. Legal, vem para a equipe. Eu sou enfermeira obstétrica. Legal, vem para a equipe. Mas não funciona assim.
porque nem todos têm, eles vêm de fora com uma outra cultura. Sim. Como que era colocar a cultura que a gente está buscando para essas pessoas, para que tudo funcione. E outra, eu sou administrador, não sou médico. Era outro desafio. Então nós temos o pilar clínico para analisar essa parte clínica. Então a primeira reunião é clínica. Tá. Eu montei um conselho, né, com o falecimento da Flávia, montei um conselho. Então a doutora Adriele, que é ginecologista obstetra, é a diretora clínica geral. A doutora Lenisa é uma diretora adjunto. E a doutora Carol Alac, que é pediatra, faz parte da diretoria da pediatria. Tá. Então, todo profissional que entra, ou que tem interesse, né, primeiro tem interesse em fazer parte da equipe, passa por elas. Tá. Elas conversam e tal, e aí o segundo passo é comigo, com a parte administrativa. E aí a gente faz toda a cartilha, explicando sobre como é que chama? Feedback, tá. Feedback, vestimenta, educação, o cliente que está lá dentro. Eu tomei o maior cuidado para tirar uma das nossas salas, fiz uma sala, porque ela é um prédio comercial, então fiz uma sala de espera para que o paciente ele também se sinta acolhido desde a chegada. Porque senão lá embaixo eles dão um gritão, Antônio, sim, pelo amor de Deus, você está pagando a consulta particular num prédio, chega e te dá um gritão desse, sim. As crianças correndo. Então a gente foi pensando nesses detalhes, mas o caráter do profissional não basta ele ser só técnico. Se na reunião administrativa a gente também percebe que a parte de caráter ela não existe, não faz parte da equipe, porque ele vai ter algum problema. Não só ele causar um problema, isso tudo bem, a gente consegue conter, mas para ele não vai conseguir se desenvolver. Legal. Isso não adianta. Para fazer parte de um time você tem que parecer um pouco, né? Sim. O resto vai sendo moldado. Então, com o tempo a gente aprendeu isso. E como é que você rompe a questão da mentalidade de, às vezes, muito médico chega com uma mentalidade de escassez, principalmente em saber cobrar? A maioria. A maioria, né? A maioria. Não sabe cobrar. Porque vem... a doutora Lenise é um grande exemplo. Ela trabalhava numa clínica popular. Sim. Atendia 5 pacientes por hora. Nossa. Imagina ela entrar numa clínica que a velocidade é completamente diferente. Lá a gente atende cada paciente em 1 hora, 1h30. Aí ela atendia, eu falei assim, Lenise, como é que consegue? Porque a mulher tá tirando a roupa, você tá, né? São 10 minutos. Aí ela falou, Rodrigo, e o tempo, o relógio, que era o meu chefe. Eu falei, nossa, mas isso tá muito ruim, não pode. E aí eu vou explicando, né? A parte de precificação, toda essa parte... Já começa aí a parte de gestão, porque tem que abrir a mente, Antônio. Eu vejo assim que às vezes o médico ele tem uma mentalidade, na maioria das vezes, uma mentalidade de escassez, porque ele se contenta com o que ele já vem ganhando, ganha bem, né? Sim. Não tem, a gente sabe disso, que a faculdade mais concorrida é de medicina e muitas vezes a pessoa busca por causa do ganho financeiro. E é grande mesmo, é alto, e que ótimo isso. Mas o que eu faço com tanto recurso? Sim. E eu posso ir mais além? Posso chegar a ganhar 100 mil, 150 mil no mês, 200 mil no mês? Claro, é só fazer a conta. Sim. É gestão. Exato. E lá eu pego nas mãos desses que estão chegando e vou mostrando para eles. Eles fazem parte... A gente criou uma metodologia, a Adriele ela cobra um pouco mais, e os que estão chegando agora, até aprender um pouco mais sobre toda a cultura, recebe um pouco menos, mas já recebe mais do que ganhava lá fora. E também plano de carreira. Quanto você quer ganhar? Aonde você quer chegar? Legal. Como que é a sua agenda? Né? Então, são detalhes que fazem muita diferença. Tem que olhar para a própria vida, para a própria carreira, como uma empresa. Ela é uma empresária, mesmo lá dentro. Isso eu falo direto para os mentorados aqui da Gold Doctor e até mesmo quem está chegando, né? Porque tem todos os níveis. Tem desde aquele que está só começando, um cara que já está mais experimentado no mercado há mais tempo. O que está começando, eu bato muito nessa tecla, que ele tem que se enxergar como uma empresa desde o começo. Exatamente. Entender para onde vai. A gente vê, que você está dentro da área médica também, convivendo com essas pessoas, profissionais brilhantes, que já estão aí sênior já, 60 a mais, que não tem um plano de saída.
Que tá fazendo plantão. Tá fazendo plantão, Eu cara. olho isso e eu acho um absurdo, entendeu? Eu falo, isso é um erro fatal. Nada contra, quer fazer por esporte, ok. Mas que isso, cara? Nem faz parte de um programa, você tem algum porquê de fazer aquilo? Tá alinhado com um planejamento? Não, simplesmente vai indo, cara. E vai chegar uma hora com 70 e o bobear tá no plantão. Deixa eu te contar uma coisa, vai assustar. É verdade. O meu anestesista comanda uma cooperativa de anestesistas, né? Sim. O Alexandre Caputo, não sei se você conhece ele. Conheço. E teve um currículo de um senhor, se não me engano, 78 anos, procurando uma vaga para trabalhar. Cara, com todo respeito a esse senhor, com todo respeito do mundo, entendeu? Não sei os porquês, e devem ser os porquês mais dignos que tem, mas pode ser também que seja simplesmente porque ele não se organizou numa vida, numa carreira, e agora aos 78 anos está bingo, com certeza. Vai dar um plantão de anestesia, cara. Na altura do campeonato. Não dá para ser por aí. Não dá. Então, quando a gente provoca os médicos aqui, igual você está falando aí, que eu estou achando fantástico que eles vão conseguir pegar isso, é essa visão de como que vai se organizar, entender precificação, o que faz, alinhamento cultural com o restante da equipe, saber se não precisa ser grande, pode começar pequeno, pode ser a sua esposa está ali, mas que tenha um propósito naquele filho. Sim. E nisso tudo, quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre construção de marca. E a Geração Mãe é uma marca gigante. E vocês recentemente mudaram, né, para o Elevra. Vou até falar mais esse nome aqui, Elevra, agora, porque as pessoas vão pegando esse nome, que tá lindo o nome, lindo o layout, lindo o site, gostei mesmo. Mas eu queria entender a lógica, que eu sei que a Flávia participou disso também. Participou. Né? Como é que chegou no Elevra e por que essa mudança de marca? E se não deu frio na barriga? Muito frio. De novo, Antônio, eu fui buscar quem conhece mais do que eu. Então, nós passamos por uma mentoria com o Paulo Lepore. Sim. E fizemos uma imersão. E naquele momento, ele foi trazendo alguns insights, porque quando a gente fala com a outra pessoa, que ela nos ouve, ela vai trazendo insights que a gente tá na nossa cara. Uhum. Mas, pô, você vai pagar uma mentoria para isso? Eu vou. Eu vejo você investe muito dinheiro todos os anos para isso. Passamos por essa mentoria e em determinado momento o Paulo falou assim, gente, é o seguinte, e a marca? Aí eu peguei, cortei ele, eu falei assim, Paulo, eu acho o seguinte, a gente tem um propósito. E esse propósito está por trás de tudo isso, e é muito mais forte que uma marca. Né? Uhum. Ele falou, Rodrigo, eu gostaria então de te propor um outro caminho. Naquele momento, Antônio, nós despertamos para uma questão que também era muito evidente e que nós não tínhamos essa ideia. A Flávia, ela criou uma nova medicina. Sim. Porque ela uniu a medicina tradicional com a medicina integrativa. E nós fazíamos parte de uma briga que nem era nossa, porque a medicina integrativa vive brigando com a tradicional e vice-versa, né? Uhum. Só que a gente lá dentro do Geração Mãe, que hoje é Elevra, as profissionais, elas praticam a medicina que é única. Com o olhar para o Antônio sendo o único Antônio. Cada um sendo único. E aí então ele falou assim, caraca Flávia, você criou uma nova ciência. E aí, naquele momento, ela teve a certeza disso. Ela falou assim, é verdade. Então ela é a criadora da medicina da maternidade. E para que isso tivesse mais força, nós pudéssemos levar essa medicina da maternidade para mais e mais pessoas, tinha que ser um novo. E aí nós criamos a Elevra. A Elevra, ela vem de elevar. Então, é elevar a mulher ao ápice do seu bem-estar e a criança ao ápice das suas potencialidades. E aí eu lembrei, Antônio, porque eu falei assim, na nossa reunião, eu falei assim, Paulo, você precisa ir lá na clínica que só tem criança bonita. E aí a Flávia falou assim, é claro, é vitamina K. Eu falei, é sério? Tem ciência por trás disso? Ela falou assim, claro, a vitamina K é responsável pela estruturação da face, os ossos da face. Sim. Eu falei, caramba, então tem, né? E aí o Paulo falou, gente, que brilhante. Aí a Flávia comentou sobre o pré-natal diferenciado, foi comentando sobre isso. E aí nasce, né, a Elevra como sendo a primeira clínica no Brasil com foco em medicina da maternidade. Difícil? Extremamente difícil. Nos lugares onde eu vou, aí eu falo Elevra, aí quando eu falo, é o antigo Geração Mãe, legal. Sim. Então assim, nós estamos nesse momento, nesse processo,
o marketing trabalhando para que isso aconteça. E um detalhe importantíssimo, que aí eu falo para os seus espectadores aí e ouvintes. Não ter medo. Não ter medo, independente do momento que você está, porque a mudança ela é necessária por muitas vezes. E por que foi necessário? Nós chegamos à conclusão que o coração do Geração Mãe e o roxinho e o laranjinha comunica com pessoas de 46, 45, 40 a mais, Sim. que não é o nosso cliente. Fantástico de olhado por esse lado. Sim. Você entendeu? O cliente que a gente está buscando uma gestação é 25, 35, entendeu? Sim. Nós temos o pessoal dos 40, Sim. mas não é o público foco. E esse público foco ele é mais rápido, que é a Elevra. Sim. Entendeu? Sim, sim. E aí eu sei que você vai entrar nesse assunto. Vamos perder o Geração Mãe? De jeito nenhum. Não é isso. O propósito não era esse. Então nasce a Elevra, morre o Geração Mãe? Não. De novo, visão, empreendedorismo. Vamos criar um Instituto Geração Mãe, que continua um legado, né? A Flávia, ela morreu, mas ela deixou o legado dela. Sim. Deixou o legado dela na forma de vários nascimentos que foram conduzidos por ela, mas também por profissionais que estão hoje lá na clínica. Depois da morte dela, do falecimento, ninguém saiu da equipe, então continua a essência dela, tudo que ela criou está lá dentro ainda, e nós precisamos estender isso. Isso não pode ficar só, né? O conhecimento ele tem que ser Concordo plenamente. transbordado, Sim. não é isso? Sim, sim. E é isso que a gente está tentando fazer. Então me fala mais, o Instituto Geração Mãe, ele chegou com que braço, aonde que ele vai atuar especificamente? O ano passado nós adquirimos um novo CNPJ para que nós alçássemos recurso do governo federal. Tá. E a intenção qual é? Levar as profissionais da Elevra, ginecologistas obstetras, as doulas, enfermeiras, para atuarem nas comunidades de forma gratuita, né? Levar esse conhecimento, levar informação e atendimento com financiamento do governo federal. Então, o Instituto Geração Mãe é do terceiro setor, é outro negócio, é totalmente diferente. Terceiro setor é um grande desafio, porque é mais lento, é moroso, contrato. E eu, na minha velocidade do privado, né? Aí cheguei no terceiro setor e falei, meu Deus, como demora. Mas tudo bem, o propósito é maior, a gente vai chegar até as comunidades, né? E a gente já temos 2 projetos que nós vamos lançar daqui a pouco, que é a formação de doulas na comunidade e projeto na fisioterapia e enfermagem obstétrica nas comunidades também. Ou seja, gerar novos empregos nas próprias comunidades, né? Sim. Eu participei, Antônio, lá no passado, uma reunião em Americana com um dos diretores da Unimed Brasil, tinha a secretária da Saúde de Americana, a Flávia representando a classe médica e eu a classe dos empresários. E nós começamos a ouvir algumas mulheres falando sobre violência obstétrica. Tá. Conforme eu comentei com você, eu não sou da área da saúde e na minha concepção, violência obstétrica era algo físico. Foi quando eu me deparei com jovens, meninas, falando sobre a forma que conduziram o parto delas. E aí eu percebi uma questão assim, muito maior do que físico, era muito mais verbal, Sim. de humilhação, né, por parte de profissionais. E essa moça, ela comentou, ela falou assim, a médica falou assim que ia fazer uma cesárea em mim porque uma menina de 16 anos não pode transar. E eu fiquei com aquilo na cabeça, Antônio, eu falei assim, meu Deus, isso precisa ser diferente. Sim. Quem sabe a gente leva um pouco da essência do que a gente tem na Elevra, uma clínica particular que está aqui na Zona Sul, uma bolha, né? Vamos levar isso para as comunidades, vamos levar um pouco disso para os profissionais. Não sei quem foi essa profissional, mas talvez um dia que ela não estava muito bem, será que ela já tivesse outra pessoa ao lado, né? Mudaria um pouco a história da própria profissional? E é isso que a gente vai fazer através do Instituto Geração Mãe. Legal. Levar conhecimento, levar informação e o atendimento às comunidades, gratuitamente. Não, isso é fantástico, porque uma das coisas que
eu vejo com os mentorados, muitos médicos nos assistem aqui, que é tentar mudar a mentalidade dele na questão do servir. E aí a gente lida com uma objeção que geralmente assim, não, mas eu quero servir uma comunidade mais carente, como é que eu vou montar uma clínica high ticket, mas eu tenho um propósito de estar ligado a uma instituição, uma escola, uma faculdade, eu quero estar ligado a isso ainda. E eles pensam isso como coisas excludentes. Sim. Ou eu estou na comunidade, ou eu estou com uma clínica de sucesso, pensando em faturamento, pensando em números. Não é por aí, né? Você é um exemplo claro disso. A sua clínica de sucesso, com o propósito correto, transborda. E essa é uma maneira brilhante de fazer isso. E os médicos vão ganhar bem. Exato. Todo mundo vai ganhar muito bem. Exato. Porque até então, o meu maior desafio era como que eu vou levar um profissional que atende aqui na Zona Sul, particular, 1 hora de consulta, leva para a comunidade? Então ele vai lá para atender lá na UPA? Sim. Não é assim. Tem jeito? Tem. Como que a gente faz? De novo, conexão, quem conhece mais do que você, ter a humildade de chegar e falar assim, pô, eu quero fazer isso, né? Agora, como fazer? Legal, vamos buscar pessoas que conhecem. Mentoria, participe de mentoria, participem de grupos, né? Eu percebi uma movimentação interessantíssima de médicos participando de grupos de empresários. Sim. Mas é muito pouco. Você viu, no grupo que nós fazemos parte lá, você é um dos únicos. Sim. Mas por quê? Porque você quer se diferenciar, Antônio. Você quer ser diferente, quer furar a bolha. Você entendeu o que é um empresário já faz tempo. A visão, na verdade, é tentar colher de essa conversa que a gente está tendo aqui, que eles estão assistindo essa conversa, que eu acho que a parte legal do podcast é poder sentar com um cara que não é médico, mas é da área médica, está ligado à área médica, o propósito, a vida está dedicada a isso, é entender como que você olha de um prisma que eu não olho. Exato. E o que você está vendo que eu ainda não estou vendo. Exatamente. Essa parte que você está falando agora do Instituto, cara, eu achei brilhante. Vou sair daqui com uma centelha, cara. Tá vendo a Terra? Eu acordo às 4 para acordar às 3 agora. Tem o Dr. Rodrigo Nóbrega, é um cara que eu admiro demais. Ele tem 8 clínicas no Centro Médico do Ribeirão Shopping. É proprietário, né, sócio proprietário do Excelência, que é um hospital. E ele tem mais 8 operações de times no Brasil. Você opera lá no Excelência, sabe? Sim. De quem eu estou falando. Um dia, meu filho treina futebol com o filho dele. E aí eu queria muito falar com ele, né? E aí eu pedi, falei assim, eu conheci ele lá no futebol. Aí ele falou, sou o Rodrigo. Eu falei, Rodrigo, eu te conheço, né? De nome, e eu estou tendo esse prazer em conhecê-lo pessoalmente. Você não me dá a oportunidade de um café? Antônio, na maior humildade, ele falou para mim, Rodrigo, o que você precisar. Agora ele fala assim, se eu não fosse ousado de pedir simplesmente isso, não, eu já tinha, né? Foi lá, as dicas que ele me deu, fantásticas, muito legais, e pequenos ajustes, foi o que você falou, são pequenos ajustes, foi bom para o meu negócio? Foi. Resumo, me tornei amigo dele, hoje ele é meu amigo, né? Então, assim, essa ousadia, ela tem que caminhar. A partir do momento que você teve a visão de que você é um empresário, primeiro, você é médico? Sou. Sou empresário? Também. Precisa colocar isso aí, né? E eu até vou além, às vezes tem algumas reuniões que eu brinco com elas e falo assim, vocês são vendedoras? Porque parece que está desmerecendo. Mas são. Sim. É o negócio de vocês. Se você não chegar aqui e falar assim, olha, eu opero mama, mas eu faço abdominoplastia também. Sim. Você não vai vender. Ela vai sair daqui, tua paciente, vai fazer abdominoplastia com outro. Porque você não vendeu. Exato. Né? Hoje você está em outro patamar que você tem uma equipe que faz isso. Mas mesmo assim, você é a cara do seu negócio. O paciente está lá para te ouvir. Né? O mercado funciona assim, está lá para te ouvir. Quanto mais você puder abrir o teu leque de opções, as suas expertises, ele já está com você. Ele confia em você. Então você é um vendedor. Sim. Né? Então eu falo isso para as minhas, para a nossa equipe lá, eu falo assim, vocês são médicas, profissionais da área da saúde, porque tem outras áreas, são empresárias e são vendedoras também. Exato. Aí elas riem, porque eu brincava assim, levanta a mão quem é vendedor. Ninguém levanta. Ninguém levanta. Eu acho fantástico, porque eu provoco os mentorados aqui no mesmo sentido, porque
mesmo quem não vem de uma clínica particular já está vendendo. Está vendendo para o SUS, está vendendo para o convênio, você está vendendo a sua hora, e a hora que você está conversando com alguém, o seu paciente, tentando convencê-lo por que ele vai tomar esse remédio e não aquele outro, você está vendendo uma ideia. Vender faz parte dessa comunicação. E é isso que você falou agora. As pessoas não têm a obrigação de saber o que eu faço, tudo que eu faço, no que eu sou bom e no que eu me destaco. Se eu não contar, Exatamente. quem vai contar? Isso. E isso faz parte de vender uma ideia. E desmistificar a questão de vender, que muita gente ainda encara isso, médico então sempre vai encarar dessa maneira, a gente está quebrando essa barreira de que vender você está enganando alguém. Existe uma perda no processo. Não tem perda no processo, tem um ganho, cara. Uma mulher, a gente falou aqui, 7 mil, né? 7 mil, deixa eu voltar o número, eu vou falar o número errado. 7 mil famílias atendidas. Sim. Foram 7 mil famílias que tiveram a chance de ser atendida com alguém que tinha, com uma equipe que tinha o propósito que vocês tinham. Exato. Então na hora que você está vendendo, na verdade, você está levando o bem para ela. Sim. Você está levando que essas pessoas agora têm a oportunidade de ter acesso a esse serviço. Adoni, assim, o mais interessante, você fechar os seus olhos e lembrar da sua saída da residência, eu não sei muito bem, mas a trajetória que vocês passam você sai da residência e agora? Exato. O que eu vou fazer? Muitas vezes, a maioria não tem recurso para montar um consultório. E aí ele vai para o plano de saúde, aluga uma sala e vai para o plano de saúde. E aí começa a atender. E uma outra grande maioria também, né, que é uma outra parcela, vai atender em posto de saúde. Ele esquece que lá é um período passageiro. Poucos ficam, poucos continuam. Ele vai se tornar esse cara, esse empresário, esse médico que vai estar no mercado. Sim. E se ele começa desde cedo a se apresentar, a tratar olho no olho, a explicar para aqueles pacientes, mesmo que lá no passado, mesmo que lá no postinho está sendo atendido, esse mesmo paciente pode buscar ele lá no consultório. Exato. É fidelização. Sim. Olha a dificuldade que a gente tem hoje de buscar o cliente lá fora. Quantas campanhas de marketing, quanta estrutura que a gente monta para buscar o cliente que está entrando no postinho todo dia. Sim. E não sabe, porque ali o dinheiro é o mesmo. Eu sempre falei isso, o dinheiro é o mesmo. Aquele que quer juntar o dinheiro, ir lá e ter um parto e ter um atendimento respeitoso, ele faz, ele vai buscar. Sim. E aí a gente olha no posto de saúde, o médico chega e não cumprimenta, não fala, é tudo rápido, próximo, chega e grita. Sim. Meu Deus, o que vai ser dele no futuro? E um futuro muito próximo. Não, sim, e é o que eu sempre bato na tecla, que não é por você estar recebendo menos que você deveria mudar como se atende a dignidade ali, né? Você aceitou receber aquilo. Então... Exatamente. Então você aceitou, você aceitou a remuneração, você aceitou o jogo, joga o jogo da maneira humana e correta que você foi pago para jogar. Seja o melhor, seja o melhor. Sempre, sempre. É isso que eu tento provocá-los aqui, para que eles consigam sentir que pode ser feito de uma maneira diferente, tem que ser feito de uma maneira diferente, mas eu queria que essa formiga começasse a motivá-los a enxergar essa visão que você tem sobre gestão. Em falando agora de uma clínica que está pensando em expandir, como vocês vêm fazendo há muito tempo, Sim. O que você acha que foi um ponto de mudança de chave, de virada, e que talvez, e outra coisa, eu pergunto, o que você não faria que você já fez, que acha que foi um grande erro no processo? Começar por essa primeiro. Eu buscaria muito conhecimento e muita informação com outras pessoas. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, Antônio, é não comparar o meu momento com o momento do outro. Sim. Isso eu fiz muito, entendeu? E não é o processo. Não adianta a gente comparar, não adianta eu me olhar com outro empresário muito bem sucedido. Eu posso me espelhar nele, mas não comparar, porque senão eu vou sofrer demais. Eu estou em outra velocidade, ele já passou por muita coisa. Ter a humildade, entendeu? A humildade, ela nos avança, ela nos aumenta muito mais a nossa velocidade. Parece que a gente está baixando a cabeça, mas não. Humildade de reconhecer, eu não sei, eu preciso aprender. Então, mentoria, consultoria, buscar o apoio de outras pessoas que conhecem mais do que você. Sim. Então, isso aí é fundamental. Fundamental. Isso eu faria com total certeza. O crescimento, ele vai acontecendo de forma natural, até mesmo pela necessidade. Quando você começa a jogar o jogo,
você vai entendendo, né? Eu fui entendendo as necessidades. Então fala, pô, Rodrigo, você montou uma equipe com 26 pessoas, você não é médico e tem uma clínica, até eu tenho a dificuldade de falar isso, né? Eu tenho uma clínica, qual que é a segunda pergunta? Você é médico? Você é médico? Não, eu sou um apaixonado pela área da saúde. Sim. Né? As coisas foram acontecendo, igual eu te falei com muito orgulho, a área mental. Nós precisávamos de uma área mental, uma psicóloga, uma psiquiatra, um psicanalista. Ok, então deu tudo certo. Então a necessidade ela vai fazendo a gente expandir. E aí, com a receita pronta, né, então os processos estão prontos, a equipe está bem treinada, rodou. O que a gente precisa fazer é utilizar as ferramentas que a gente tem à disposição, inteligência artificial que seja, protocolos que sejam. Eu uso muito vários aplicativos para ajudar e auxiliar a nossa equipe. E aí a gente põe para rodar e o modelo ele só se espelha. Deixa eu te contar uma característica, assim, algo que foi muito importante lá dentro da clínica. Nós recebíamos de 300 a 350 contatos por dia. Uau. No dia seguinte, ficavam umas 180, 190 sem resposta. Uau. Dinheiro na mesa, perdendo qualidade. Nós precisávamos mudar isso. Então o foco era de mudança e eu falei, gente, a ordem é, ninguém vai ficar sem resposta. Ninguém merece ficar sem resposta. Sim. A pessoa quer o contato com a gente e está indo embora. Sim. Até por parte de respeito, Antônio, acho que isso é uma falta de respeito com a pessoa. Trabalhamos duro, muito duro em relação a isso, usando ferramentas, tentei colocar bot, não funcionou, meu cliente ele não gosta disso, e aí eu falei, precisa então contratar pessoas boas, sim, boas funcionárias, treinamento. E a gente conseguiu, né? Eu estava até comentando hoje com um amigo sobre isso, nós tivemos em 6 meses, pouco mais de 7 mil atendimentos. Desses 7 mil atendimentos, nós tivemos 5 erros de agenda. Uau. Uma a gente identificou, que era 2 questões foram porque uma secretária agendou, a outra apagou, e aí o cliente apareceu lá, isso para mim é um absurdo, não tem desculpa. Eu também não sou aqueles caras assim que, pô, tem 5, mas tem que ser 0. Não, nós estamos no caminho. Sim. Eu uso muito a melhoria contínua. Eu falo, nós precisamos melhorar continuamente. Nós precisamos melhorar. Chegamos até aqui, não foi à toa. Então, Antônio, eu acho que processos eles fazem parte e eles nos ajudam a crescer com segurança, crescer de uma forma consolidada. E assim, vai muito do coração e da ambição, né, de cada um. A minha maior ambição é transformar a vida das pessoas através das empresas que a gente está criando. Não é ambição financeira, não tenho isso, eu vejo o dinheiro como uma consequência. Confio muito em Deus e sigo muito o caminho que Ele abre para mim. Eu falo para Ele, Deus, fecha as portas que não são para que eu entre. E a que eu tiver aberta é que eu vou entender, né, que eu preciso trilhar. E é assim, acho que seguir o coração é um ponto importante. Né? O meu coração, eu sempre segui, sempre trouxe pessoas boas amizades, boas conexões, e eu não tenho dúvida nenhuma que Deus vai na minha frente trazendo isso aí para agregar a minha vida e que eu possa usar desse benefício para atingir outras pessoas também. Não, lindo, é isso. Você estava falando agora, a gente está indo, eu acho que passando dos 20 episódios gravados já. Parabéns, que legal. E eu acho que quase todos terminam com uma mensagem de espiritualidade no final, sem eu provocar. Então eu acho que isso aqui está virando também uma ferramenta de que o médico no final seja tocado também para dar uma olhada para a parte espiritual, para a parte, né? Seja a religião que você tiver, como você se conecta. Sim. Mas incrível, o segundo episódio que a gente grava hoje e está terminando da mesma maneira com esse toque. Eu acho que a partir daqui então é deixar todo mundo em casa pensando um pouquinho sobre o que a gente conversou. Meu cara, muito obrigado. Obrigado demais por ter vindo. Obrigado por ter seu tempo aqui para dividir com a gente essa experiência incrível mesmo. Tá? Obrigado. Isso.
Bom, esse foi mais um All Doctor Podcast. Como toda terça-feira, a gente está por aqui trazendo episódio para vocês. Tiveram a oportunidade de conversar hoje com um cara incrível aqui, a mentalidade dele, senso de oportunidade, processos, rever isso, crescimento, mentoria, se espelhar e como ele tem. Eu acho que os links vão estar aqui embaixo, tá? De todas as empresas deles, para você saber um pouquinho mais sobre ele e como elas estão ligadas nesse propósito essencial. É para isso que a gente está aqui. O Dr. Podcast está aqui para isso, dentro do nosso braço educacional. Eu sei que você se inspirou, compartilha esse vídeo, manda para um amigo, manda para alguém que você acha que tem insights aqui que pode mudar a vida deles também, para não deixar essa mensagem barrada só aqui. Toda terça-feira a gente está aqui com você, o Dr. Podcast.